E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O início das tretas entre o Nelson Piquet e a equipe Williams, e o inglês Nigel Mansell assumindo de vez o papel de favorito ao título mundial na Fórmula 1. O Grande Prêmio do Canadá de 1986. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do Canadá de 86 era a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 15 de junho, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Nesse momento do campeonato, o brasileiro Ayrton Senna da Lotus liderava a tabela do Mundial, com 25 pontos conquistados até então. O francês Alain Prost vinha logo em seguida, 23 pontos conquistados pela McLaren. O inglês Nigel Mansell era o terceiro colocado, tinha dado uma boa evoluída na tabela após a vitória na Bélgica, tinha 18 pontos conquistados até então. O brasileiro Nelson Piquet era o quarto colocado com 15 pontos e o finlandês Keke Rosberg, companheiro do Prost na McLaren, era o quinto colocado com 11 pontos conquistados. Um início de campeonato bem embolado. Já dava a pinta ali de que esse título mundial seria extremamente disputado até os últimos instantes. Nas 5 primeiras etapas disputadas, até ali, nós tínhamos 4 vencedores diferentes. E dos 4 primeiros colocados na tabela do mundial, todos já tinham vencido. O Piquet, o Mansell e o Senna tinham uma vitória cada um, e o Alain Prost, o atual campeão mundial, tinha buscado 2 vitórias. O Prost, que era um dos favoritos a levar a vitória ali no Grande Prêmio do Canadá de 86, junto com o brasileiro Nelson Piquet, pois um dos grandes problemas ali do circuito Gilles Villeneuve era o consumo de combustível. Se esperava uma corrida com muitos abandonos por pane seca. Sabidamente, os pilotos que melhor gerenciavam esse fator eram Piquet e Prost. E é por este momento do campeonato que o Piquet começa a demonstrar um descontentamento com a equipe Williams. O Piquet ingressa na equipe Williams ali no início de 1986, visando ter o status de primeiro piloto dentro da equipe, um acordo que ele tinha firmado com o Frank Williams. Ele sairia da Brabham, onde ele era o primeiro piloto, e ingressaria na Williams com esse mesmo status. O Frank Williams estava afastado da Fórmula 1 em 1986, desde o início da temporada. O Frank Williams tinha sofrido um grave acidente no início do ano, um acidente que acabou colocando o Frank na cadeira de rodas. Ele passa praticamente toda a temporada de 1986 em recuperação. Enquanto isso, dentro da equipe, a parte técnica do grupo e principalmente os mecânicos se mostravam muito mais voltados ao Nigel Mansell do que ao Nelson Piquet. O Patrick Head, que fazia às vezes do Frank Williams ali em 1986 como chefe de equipe e também era o responsável por desenvolver os carros, os FW11, os fortes carros da equipe Williams ali de 86, eram frutos do trabalho do Patrick Head, buscava sempre o melhor ajuste dos carros, visando o estilo de pilotagem do Nigel Mansell e deixando mais de lado as melhorias sugeridas pelo Nelson Piquet. E é a partir daí que o Piquet começa a buscar uma certa desestabilização do Mansell dentro do ambiente. É a partir dali que o Piquet passa a chamar o Mansell de idiota veloz, começa a fazer brincadeiras para desajustar o companheiro de equipe, fanfarrices para a imprensa, e o Mansell visivelmente ficava desconfortável com essas coisas. Mas o inglês não respondia às provocações, ficava na dele e sempre dizia estar totalmente concentrado na pilotagem. De certa forma, isso parecia funcionar para o Mansell, pois era visível a melhora que o inglês vinha tendo desde o início da temporada até chegarmos ali na sexta etapa. É nesse momento do campeonato que começam também as discussões para a redução de potência dos carros, e isso por preocupação em relação à segurança da categoria. Os acidentes vinham ficando cada vez mais assustadores, e os desenvolvedores na Fórmula 1 até aquele momento só queriam saber de buscar mais potência e velocidade. E aí várias sugestões aparecem, como a redução da cilindrada, a implementação de uma válvula de descarga nos turbos, a implementação de uma flange delimitadora, e aí essa discussão a partir dali se desenrola por quase toda a temporada de 86. A redução de potência seria oficialmente implementada somente em 1987, e até lá nós veríamos ainda graves acidentes. E claro que nós podemos dizer oficialmente que 1986 foi onde nós tivemos nas pistas os carros mais potentes da história da Fórmula 1. Na pista, treino classificatório de sexta, ali em Montreal, sob chuva torrencial. Adivinha quem foi mais rápido? Acertou.
Ayrton Senna, mas muito mais rápido que os demais. Só que no sábado a pista secou, e aí o leão rugiu. Nigel Mansell supera o Senna e faz a pole position. O Nelson Piquet acabou ficando com o terceiro posto. Prost ficou na quarta posição, muito descontente com a atualização do gerenciamento eletrônico dos TAG Porsche V6. Não só o Prost, o Keke Rosberg também reclamou muito. O Rosberg conseguiu alinhar na sexta posição. O francês René Arnoux, da Ligier, conseguiu colocar o carro no meio das duas McLarens, quinta posição. E o domingo, antes da corrida, acabou ficando marcado por um forte acidente de outro francês, o Patrick Tambay, que corria pela Lola Haas, ali em 1986. O carro do Tambay quebra uma das suspensões na reta dos boxes. O piloto cruza reto, o primeiro S do circuito, ricocheteia de uma parede para outra, dando fortes pancadas. O Tambay acaba se machucando, sofre várias lesões, tem vários hematomas, vai pro hospital e acaba ficando fora do Grande Prêmio. Inclusive, o Tambay precisa ficar 2 dias hospitalizado para se recuperar. Como eu disse, os fortes acidentes seguiam acontecendo. E é dessa forma que nós temos a largada para 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá de 1986. O Mansell larga bem, fecha o espaço do Senna e se mantém na ponta. O Prost também larga bem e passa pelo Piquet. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Mansell em primeiro, com o Senna em segundo, o Prost em terceiro, o Piquet em quarto, o Rosberg em quinto e o René Arnoux na sexta posição. A partir da volta 2, o Mansell dispara na frente, porque o brasileiro Ayrton Senna, que já precisava gerenciar o combustível desde o início da prova para tentar chegar até o fim, vinha segurando uma fila de carros. Na volta 3, o Prost, que estava logo atrás do Senna, já tenta investidas para passar pelo brasileiro. Só que quem consegue buscar a ultrapassagem é o Rosberg, para cima do Nelson Piquet. A partir desse momento, o Prost, além de ter que atacar o Senna, passa a ter que levar o carro no feeling, pois o computador de bordo do McLaren do francês parou de funcionar. Iria ter que controlar o consumo de combustível só na experiência, sem observar dados. Mas na volta 5, enfim, o francês passa pelo Senna, sobe para a segunda posição. O Senna, ali naquele momento, se atrapalha na pista, e ele acaba perdendo posição pro Rosberg, pro Piquet e também pro Arnoux. Acaba caindo para a sexta posição o Senna. Chegando na volta 10, Mansell era líder. Prost 5 segundos atrás do Mansell. Rosberg colado no Prost, botando pressão para tentar ultrapassar o companheiro de equipe. Logo na sequência vinham Piquet, Arnoux e Senna. Estes eram os 6 primeiros colocados. A partir daí, quem passa a ter dificuldades na pista é o Piquet, por conta de problemas nos freios dianteiros da Williams. E o Senna começa a travar uma batalha com o Arnoux na briga pela quinta posição. Briga boa entre o Senna e o Arnoux ali naquele momento. Na volta 13, o Rosberg passa pelo Prost, no hairpin do circuito Gilles Villeneuve. Rosberg em segundo, Prost em terceiro. O Mansell começa a dar uma segurada no ritmo, pois o computador de bordo da Williams já anunciava que naquele ritmo não teria combustível para chegar até o final. Com o Mansell segurando o ritmo, na volta 17, Keke Rosberg passa pelo inglês e assume a liderança. E aí o Mansell já começava a tomar a pressão do Prost também. O Senna nesse momento já estava na frente do Arnoux e já tentava uma aproximação para cima do Piquet, só que ele não podia pisar tudo que dava, senão ficaria sem combustível. O Piquet não conseguia andar muito porque vinha com um disco de freio travado. Na volta 22, o Rosberg se atrapalha com um retardatário na pista. E aí o Mansell, em uma bela manobra, retoma a liderança da corrida. O Prost, a partir desse momento, abre mão de brigar pela liderança, cadencia o ritmo e passa a administrar para chegar até o final da corrida. Mansell e Rosberg passam a disparar na frente. Chegando na volta 30, toca o alarme do computador de bordo do Rosberg. O finlandês vinha baixando o pé no acelerador para tentar buscar o Mansell e o computador já anunciava que dessa forma não teria combustível para chegar até o final. O Rosberg teria que tirar o pé e administrar o ritmo. Era quase uma corrida de regularidade, não era uma prova de velocidade. Dessa forma, o finlandês resolve parar nos boxes e fazer uma troca de pneus. Já que ele teria que reduzir o ritmo por conta do combustível, pelo menos com pneus novos ele tinha uma chance de andar um pouco mais rápido. Após a parada, o Rosberg retorna na quarta posição. Logo em seguida, o Mansell também faz a sua parada. Após a parada, o Mansell retorna em segundo. Agora o Prost era líder, mas por pouco tempo. Na volta 32, o francês também para. E a McLaren faz um pit stop muito ruim pro Prost. Eles têm dificuldade para soltar uma das porcas de roda. O francês acaba ficando mais de 20 segundos parado. Volta pra pista em quinto, atrás do Senna. E nesse momento, os 3 primeiros estavam próximos na pista. Mansell líder, com o Piquet colado nele e o Rosberg vindo logo atrás. Só que o Piquet ainda não tinha trocado os pneus. Na volta 34, para o Senna para fazer a sua troca.
troca e retorna para a pista na 6ª posição, atrás do Arnoux. Na volta 36, para o Nelson Piquet, faz a troca e volta para a pista em 4º, atrás do Prost. Passando da volta 40, mais uma vez nós temos briga na pista entre Senna e Arnoux, os dois brigando pela 5ª posição. E o Piquet vai para cima do Prost para tentar tomar a 3ª posição do francês. Na volta 48, o Piquet passa pelo Prost e sobe para 3º. O Senna segue indo para cima do Arnoux, mas sofre muito com a aderência dos pneus. Esse novo jogo de pneus que o Senna colocou não estava legal em cima do carro. A Lotus escorregava demais na pista e isso dificultava a aproximação do Senna para cima da Ligier. O Piquet nesse momento passa a se aproximar muito rápido do Rosberg, que tem que reduzir demais o ritmo para não ficar sem combustível. O Rosberg vinha sendo 2 segundos mais lento que o Piquet por volta. Na volta 54, o Piquet já era segundo colocado, já passa pelo Rosberg. Logo na sequência, o Prost também passa pelo seu companheiro de equipe. O finlandês da McLaren ia ficando para trás. E a partir desse momento, o Prost passa a se aproximar do Piquet, que já vinha tendo bolhas nos pneus traseiros da Williams. O Piquet, quando fez a troca de pneus, optou pelos pneus mais macios, e esses pneus terminaram rápido pra caramba. Estavam destruídos ali na parte final da corrida. Tanto que, na volta 60, o brasileiro tem que parar para fazer uma segunda troca de pneus. Senão ele não chegaria até o final da prova. Após a parada, o Piquet volta na 4ª posição, atrás do Rosberg. Nesse momento da corrida, o Mansell bota uma volta em cima do Senna e do Arnoux. O Arnoux se atrapalha um pouco quando o Mansell faz a ultrapassagem por ele, e aí o Senna se aproveita e busca a ultrapassagem em cima do Arnoux. Agora o Senna era 5º colocado. Na volta 61, o Piquet passa pelo Rosberg, e agora o brasileiro era 3º. E aí finalmente as coisas se acalmam na pista. Todo mundo passa a manter um ritmo mais cadenciado, economizando combustível para tentar cruzar a linha de chegada no final. E é dessa forma que o inglês Nigel Mansell da Williams completa 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá de 86, cruzando a linha de chegada na 1ª posição, buscando a sua 2ª vitória consecutiva na temporada. O francês Alain Prost cruza a linha de chegada em 2º com a sua McLaren, e o brasileiro Nelson Piquet, o companheiro do Mansell na Williams, é o 3º colocado. Keck Rosberg cruza em 4º, e o brasileiro Ayrton Senna da Lotus, que até então era o líder do Mundial, cruza na 5ª posição. Com esse resultado, o Mansell se aproxima bastante da liderança do Mundial. O Prost agora era líder, com 29 pontos, Mansell e Senna vinham logo atrás, com 27. O Piquet era o 4º, com 19 pontos, e o Rosberg o 5º, com 14. O Mansell se colocava ali naquele momento, pela primeira vez na Fórmula 1, como um favorito ao título mundial. E o clima entre os dois pilotos da Williams, Mansell e Piquet, ia ficando cada vez mais tenso no decorrer da temporada. Não só entre os pilotos, mas entre todos os componentes da equipe também. E é lógico que essa situação ainda vai render muitos episódios aqui no canal.